pé dele, primeiro, pelo fato dele ter dirigido o Vitória como treinador e o goleiro era goleiro do Bahia, arrumaram polêmicas em determinados momentos. Quantos jogadores a gente já viu que passaram a atuar juntos depois, em determinado momento, e deram super certo? Inclusive treinadores com jogadores também. Então eu acho que esse negócio do futebol, trouxe de lá uma rivalidade comigo, etc e tal. Duvido que o Mancini faria isso. Outros treinadores aí que não são flor que se cheira até entenderia dessa forma. O Mancini, pelo menos do que eu conheço do Mancini, não é assim, do que eu vejo, porque eu não tenho amizade também pessoalmente com o Mancini. Estou falando pelo que eu vejo aí, até a própria postura do treinador. Já não concordo com isso. Segundo, eu estava na reza, ele ficou bravo porque eu fui primeiro pro chuveiro e depois aí eu saí, fui lá, rezei junto com todo mundo. Também acho que não é motivo suficiente. Talvez o Mancini tenha detectado no Jean uma falta de empenho, uma falta de comprometimento. E ele usou o Jean, às vezes até como um exemplo dentro do grupo, do que falta para um jogador dar certo. Porque o negócio é o seguinte, falar de Raí e Leco, Benjamin, eu acho que é chovendo molhado. Todo mundo aqui já falou e eu concordo com todo mundo. O Leco é incompetente e o Raí também. É um baita jogador na história do São Paulo, sim, mas como dirigente, ele tem que separar o joio do trigo. Raí, você é um incompetente, como dirigente você é fraco. O time de São Paulo, Benjamin, é um time amarelão. É um time tecnicamente bom, qualificado, sim. A torcida canta isso. Sim, exato. A torcida do São Paulo tem razão. O São Paulo sempre que testado, quando foi colocado à prova, tá certo? Numa prova de fogo nesse ano, o São Paulo pipocou. É um elenco que tem qualidade, sim, mas pipoca. É um elenco amarelão. Foi assim contra o Tajeres, na pré-Libertadores ou primeira fase da Libertadores, como queiram. Foi assim em todos os clássicos que São Paulo fez no Campeonato Paulista até então. Pode ser assim na última partida decisiva contra o Ituano, que São Paulo joga praticamente por um empate para entrar na próxima fase do Campeonato Paulista. Ituano e pode não, ser São Caetano. Ituano é São Paulo. Se passar, ele está já projetando. É o Corinthians. No grupo do São Paulo se classificar sim, a próxima partida do São Paulo, caso o São Paulo se classifique, é o Ituano. Mas quem pega o Ituano hoje é o Corinthians. Então o São Paulo, que pega um time praticamente rebaixado no Campeonato Paulista, ele tem tudo para poder avançar. Será que avança com essa postura de time sem alma? E digo mais, viu, Pascoal? O que falta para o São Paulo dentro de campo é um ídolo referência. Mas tem o Hernanes. O Hernanes não é aquele ídolo que chama responsabilidade. Ele pode chamar dentro de campo com o futebol dele. Ele salvou o São Paulo do rebaixamento. Não, mas ele foi um grande responsável em campo. Com relação à personalidade. Não, mas peraí. O Hernanes. Eu tô a terminando de torcida falar. deu uma grande contribuição. Não, mas peraí, eu tô terminando de falar. É o que eu ia complementar. O Hernanes, ele não tem essa postura de ser aquele cara, ele é decisivo com a bola no pé, mas ele não é aquele cara emblemático perante o grupo, com a personalidade dele. Hoje, não é, Benja, não é. Se fosse um cara campeonato do São Paulo em 2008, ele é o cara que chamou o DVD, não foi o Rogério. Ô, Rodrigo, dentro de um contexto que tá tudo dando certo, o cara quando reúne assim, abraça todo mundo, vamos ganhar do Palmeiras, vamos ganhar do Corinthians, isso daí não é personalidade pra falar, sou um cara emblemático dentro do time. Mas, Benja, na boa, esse tipo de comportamento do Jean, se fosse um cara emblemático lá dentro, o ídolo do time, ele chegaria e falar, bacana, o negócio é o seguinte, baixa a bolinha, o treinador tem razão. Se fosse o Lugano, que estivesse dentro desse vestiário do São Paulo, eu duvido que o goleirinho aí, o Jean, viraria as costas pro treinador e iria embora. O Lugano é uma coisa curiosa, porque o Lugano é o seguinte, naquela santíssima trindade que o São Paulo contratou, Raí, Ricardo Rocha e Lugano, o Lugano era o cara mais decorativo, mais simbólico, a cara de relações institucionais, vai representar o São Paulo na Comebol, sorteio da Libertadores. Ele não apitava muito no vestiário, mas o Lugano foi decisivo para a contratação do Aguirre. A contratação do Aguirre passou muito pelo Lugano. Quando o Aguirre é mandado embora, e pelo Raí, o Raí bancou muito aquela decisão que para mim foi equivocada, o Ricardo Rocha já espirrou. O Ricardo Rocha não concordou, saiu, espirrou. O Lugano continua lá, mas ele já... diminuiu, entendeu? Ele já não era um cara muito presente, que não é a função dele, ficar no jogador no vestiário. Mas o Raí e o Lugano iam caminhos mais ou menos diferentes, decisão importante, a troca da comissão técnica. O Lugano não concordou, mas o Lugano não vem a público falar, não concordo com isso, não concordo com o presidente, não concordo com o Raí. Ele fica na dele, não aparece, também não é muita função dele. E ele está numa posição agora, acho que desgostosa lá dentro. Uma coisinha só, no meio disso tudo, o Mancini pode se preparar que ele vai perder o emprego. Não tenha dúvida. O Mancini, ele é o mordomo da história. Isso tudo só vai cair na conta do Mancini. Claro. E se o time não se classificar, ele pode perder o emprego mais rapidamente do que a gente imagina. Mas ele vai ser demitido como que o Mano falou. Não tem jogador no Brasil hoje, mano, que faz isso que você falou. Quem é esse cara do Cruzeiro? No Cruzeiro? O Dedé é esse cara. Não. O Dedé é esse cara. O cara não é o Mano Menezes.
Não, mas aí que tá. Mas Porque claro, quando exatamente, você. o time de Não, mas futebol peraí, quando hoje, você pega um quem é esse treinador. cara no Flamengo? Não, mas peraí. Esse cara no Flamengo. Não, mas peraí, ô tem. Sormani, você não precisa ter essa postura dentro do tem. Cruzeiro, porque tem um mano. Tem. Mas peraí, gente, você não precisa ter essa postura quando você tem um treinador que hoje é o carro-chefe do time. Por exemplo, no Cruzeiro, o Mano Menezes. Não, No mas Palmeiras, o se Filipão. degringolar no Cruzeiro, começar a perder, os caras mandam embora o Mano Menezes, assume lá o Itair Machado. Aí você vai falar aqui, ó, tá faltando lá no vestiário, um cara no Cruzeiro. Não tem. Quem é esse cara no Grêmio? Não tem. Ah, mas o Sormani, eu discordo, cara. Eu acho que no Cruzeiro você tem esse cara, por exemplo, o Fred, eu acho que é um jogador emblemático dentro de um elenco que é respeitado. O Dedé é idem. Tem uma do coisa Palmeiras que tem o sempre Felipe foi, Melo, do Dracena. Eu acho que o Hernanes é esse cara. Não, eu o acho que o problema Hernanes que não tem essa afeta o personalidade, Hernanes, não. eu vou falar aqui uma mano. coisa que quase ninguém tem coragem de falar, que é um orgulho São Paulino, que já não é de hoje, tá afetado também, que chama-se Refis. Pascoal sabe, durante muito tempo, o São Paulo foi a referência no país. Só, a gente não sabe, é só o Pascoal. Só o Pascoal acompanhava como repórter mais só o perto. Pascoal. É só o Pascoal. Você acompanhava Eu nunca fui repórter também. o Moacir Santana? Eu também nunca fui pra ele que muitas vezes nos encontramos lá, né? Eu tava na Mesopotâmia. Ah, então faz programa vocês Não, dois. não. Baba ovo pra esse Mas o cara Pascoal aí. é chapa, Pascoal é Vai, chapa. chapa, vai nessa, que é o que ele fala de você. Ah, Bubu, fala aqui é bem, nóis. esse me adora. Então é o seguinte, o São Paulo antes era referência, era símbolo, servia de exemplo para os outros de recuperação de jogadores. Né? Tanto que muita gente voltava ao Brasil. São Paulo. O Zé Roberto, que foi jogar no Santos, se recuperou no São Paulo. Exato. Ah, não, pegamos o Adriano e tal. Aí depois todo mundo começou a se desenvolver nessa linha. Olha o número de jogadores do São Paulo lesionados. Isso não é culpa do Refis. Calma. Depende. O Everton tinha problema no Flamengo. O Everton não joga um mês no São Paulo, ele é machucado. São Paulo, o Flamengo era a mesma coisa. Também se machucava muito. O Hernanes teve toda uma preparação especial pra ele. Ele é o jogador que eu acho de referência, ídolo e tal. Mas ele não tá conseguindo ajudar o São Paulo por questão física. Mas no Palmeiras também tem o Refis Luan. não tá O Luan conseguindo tem botar o extensão. Hernanes Agora em foi a vez condição. do Daverson Aí tem vai ter extensão. Lisieiro, Não, mas agora... Anderson Não, mas Martins. eu agora vou discordar do senhor também. Eu vou discordar. Eu vou discordar por quê? Pra mim, o que menos... Não, mas assim... Você conhece o Refis? Desculpa. Você conhece o Refis? Conheço. Não, você Não conhece. igual o chapa dele. Então, Você conhece o Refis? Você conhece? O que menos tem culpa... Mano, você conhece o Refis? Não. O que menos tem culpa em tudo isso no São Paulo chama-se Refis. Mas também não tá Vem bem. cá, Também vem cá. não tá O fazendo Hernanes, uma o boa... Mas no Corinthians, Peraí, deixa eu falar uma esquece o Corinthians. vírgula. O Corinthians também tem. O Hernanes, abaixa um pouquinho. O Hernanes, ele não está jogando, não é por culpa do Refis. O Hernanes veio da física. China e não está bem. Normal ou não é? São Paulo trouxe de volta o Carlinhos Pera aí. Neves, que nunca deveria ter saído do São Paulo, Pera aí. mas perdeu Rosan, Pera aí. Turíbio, O Hernanes- Marco Aurélio Cunha. Peraí, perdeu gente boa. O Hernanes não está jogando por culpa do Refis. O Hernanes não está bem. E outra, Não, teve uma lesão muscular e agora. outra, e não é Quanto culpa a do lesão Refis. muscular? Hã? Não é Quanto a culpa lesão do Refis. muscular? E outra, o que eu quero te falar é o seguinte, o O departamento... jogador machuca, Bueno. Não, mas então... O que eu quero te falar é o seguinte, o departamento médico tá cheio? Tá cheio. Porque todo time, quando tá em crise... Acho que é chinelinho, é isso? Ué, eu tô falando alguma mentira? Não sei. Então vamos lá, porque o Se Rodrigo você Bueno tá acha falando que isso, aqui... peraí. O Rodrigo Bueno acha que aqui nesse programa, o único cara que conhece as coisas é o Pascoal. É o Pascoal, Então, Pascoal. é só o É o Pascoal. Tô perguntando pro senhor... Mestre Pascoal. Veja, se você acha que tem entrevistou. você acha que é não, falando sério, se você acha que tem chinelinho, o que você tá falando... O Nenê não joga hoje, vai você ao acha encontro, chinelinho? vai ao Não, encontro tá do que o falando Rodrigo coelho. tá dizendo. Peraí, eu não tô falando Você chinelo. não tem Ouve departamento só. médico Mas pra quantos chegar jogadores do no São Paulo campo estão no DM lá? Você tem, ó, o Everton. Hernanes, o Everton que tá voltando agora, mas estava machucado até Lisieiro. então. Deve ficar no o banco Lisieiro, hoje. o Nenê. O Ligeiro ainda não tá pronto, o Nenê tá que com o dor no Rojas, joelho. que O machucou Rojas, o o joelho. Birubiru. É verdade, Birubiru. muita gente, falar. cara. Tá O que eu lotado, quero cara. falar, Parece o INSS. o que eu quero falar é uma Começo de coisa. temporada. Estou falando alguma novidade. É histórico. Você pega times quando estão aquelas crises, crise, de gente grande, não é perder 3 partidos. Crise. Crise modelo São Paulo atual. Quantas vezes vimos departamentos médicos parecendo hotel, de tanta gente com fila na porta? Mas aí entra um aspecto que às vezes a gente não leva em consideração. É o psicológico do jogador. A pressão que exercida em cima do Então não jogador. joga no São E Paulo. tem gente... Mas, O gente, Hernanes não é tem gente... psicológico, o Hernanes é físico. Não, o Hernanes tem lesão muscular. Gente, o Hernanes tem uma distensão muscular. Essa não é do Léo. Todas as vezes que você Peraí, mas escutar... todo jogador agora que tem um problema... O jogador a se culpa é do machuca, Refis. Rodrigo Bueno. Refis, a comissão médica, Mas velho. assim,
Um clube que tem uma excelência no tratamento e recuperação de jogadores não pode ter tanta gente no DM em começo de temporada. Sim, e o Palmeiras jogadores tem Luan e Daverson com distensão muscular. Então, distensão muscular. Se é uma pancada, o cara levou uma pancada, fraturou a perna. Sim, mas não tem culpa. O Corinthians teve problemas também com os jogadores. Então, o Gustavo está se recuperando. Você tem que ser questionado também. Contrata 3 treinadores em 3 meses, traz 3 treinadores em 3 meses. A culpa é do departamento médico. A culpa é do Refis. Não, são coisas diferentes. Eu tô estendendo o problema do São Paulo para outra área. Era pra mandar o Aguirre embora faltando 5 rodadas? Quantos desfalques o São Paulo teve para jogar contra o Palmeiras? Era pra mandar Não era. Tá errado. O Leco tá errado, o Raí tá errado. A direção estar errada não significa que também não tem outros problemas do clube. Tem outros setores que também não estão funcionando bem. O inteiro tem problema. Eu só não acho que a culpa de tá tudo isso dizendo que a culpa não é que toda culpa é isso, mas o Refis também não tá fazendo, não tá numa boa fase. Ninguém falou isso. O que no passado ele era referência de recuperar jogador. Luizão, o São Paulo recuperou o Amoroso, o Luizão. O São Paulo ganhava muito antes que recuperava bem jogador. Agora não tá fazendo. Porque você pega o Hernanes, é uma boa contratação. O São Paulo não conseguiu botar ele uma vez em condição boa. Os caras queriam jogar no São Paulo naquela época. O São Paulo hoje, dói dizer, porque os caras têm o ego maior que tudo, os caras não querem jogar. O São Paulo hoje não é o São Paulo que era. Em 2005, o Luizão tava lá, o cara tinha uma tesão de jogar no São Paulo. O Amoroso. Hoje os caras não tem. Hoje você chega pro moleque lá da base, lá falta 6 meses pro contrato, ele fala, não quero renovar, não, eu quero ir embora. Até porque ele vai embora de São Paulo, todos os jogadores que vão embora de São Paulo estão se dando bem. Já percebeu? Muita vez. Todos. Mas aí é o seguinte, Felipe Nery saiu, brilhou, Militão brilhou, Casimiro brilhou e a fila continua. Talvez o Jean vá pro Benfica, não sei se vai brilhar. Pode ser que lá porque apesar de tudo, o Jean, ele é bom goleiro. Tecnicamente ele é um bom goleiro, tem potencial, mas a cabeça dele atrapalha. O problema do São Paulo é que o São Paulo desandou. O São Paulo... E eu concordo também um pouco muito do que o Leão falou semana passada aqui com o Beijo. Depois que acreditar nessa história de soberano, é uma arrogância que não tem fim. Acho que o São Paulo ainda é... O São Paulo não é, mas então, o que era. A arrogância São Paulo é tricampeão mundial, tricampeão da Libertadores, mas todo dia você tem que provar. Só um minuto. Eu digo sempre o seguinte, no futebol o cara tem que matar 2 leões por dia. O dia que ele matar um leão só, os caras vão achar que tá mais ou menos. E quando não mata, vira essa confusão toda aí. Pascoal, ninguém tá tirando o tri mundial de São Paulo, o tri da Libertadores. Só que precisa tomar cuidado para não cair só naquela frase do hino. As suas glórias vêm do passado, porque se ficar só no passado... Sim, quando a torcida promove público zero nos jogos do São Paulo, o que significa dizer? Significa dizer que os caras não estão satisfeitos com a administração, não estão satisfeitos. Já cansaram de dizer que o time é amarelão, já cansaram de pedir pro presidente sair. Então, os torcedores, eu estou dizendo aqui agora, os torcedores do São Paulo já disseram que eles estão cansados disso, não aguentam mais. Você que é torcedor do São Paulo, você aguenta passar todo o jogo contra o Palmeiras tomando borrachada? Os últimos 13 jogos tá de brincadeira. O Palmeiras ganhou 10. O São Paulo tinha uma vantagem histórica contra o Palmeiras, acabou. Agora tá 108 vitórias para cada um. Isso em questão de poucos anos. Sim, basicamente na gestão do Leco. 13 últimos jogos São Paulo e Palmeiras, o Palmeiras ganhou 10. Né? Sobre a história do soberano, ela nasceu em 2008, quando o São Paulo foi tricampeão. Olha qual era o cenário. Naquela época o Morumbi ainda era um estádio, se não invejado... Referência. Mas era um estádio... Por exemplo, o Palmeiras não tinha o Allianz Parque, o Corinthians não tinha arena em Itaquera, né? O Grêmio ainda estava sonhando com a sua arena, né? Teve uma Copa do Mundo em 2008. Né? O Refis era uma referência, tinham outros clubes grandes do Brasil que não tinham, né, um centro de excelência na recuperação de jogadores. Palmeiras e Corinthians não tinham. O Santos melhorou, o Corinthians melhorou, o Palmeiras melhorou e o São Paulo ficou parado. Tô falando o estádio, tô falando CT, o CT do São Paulo, acho que foi o primeiro a ser também modelo, junto com a Toca da Raposa, talvez. Não, a Toca da Raposa já veio dos anos 80. Mas o São Paulo, em 87, já tinha um CT em alto nível, de Barra da... Hoje é questionado, tem de gente de São Paulo questionando o CT da Barra Funda. O de Cotia é melhor até do o de Cotia é incomparável, não dá pra discutir. Então o São Paulo parou meio que em 2008 em uma série de coisas, sentando nessa história do soberano. Aqui, ó. E falando o seguinte, o São Paulo abriu mão de profissionais. Eu falei aqui da área do Refis, Rosan, Turibe, Marco Aurélio Cunha, Muricy. O São Paulo é poderoso, não precisa de gente. O São Paulo sozinho... O São Paulo sozinho caminha suas próprias pernas. Eu contrato e o treinador bota pra jogar. Lembra que o Juvenal falava? Eu contrato e o treinador põe pra jogar. E o Leco tava
braço direito do Juvenal, na época diretor de futebol, era um cara que ficava buzinando na cabeça, por exemplo, contra o Muricy. O Juvenal não tinha nem braço direito, nem braço esquerdo. Não tinha. O Juvenal era ele, o braço, o Leco a perna se sentiu e tudo na traído cabeça. porque o Leco queria ser o presidente na sequência dele, ele enfiou o Aidar. O Henrique Cruz fala aqui, olha, eu concordo com o Benja. Quando o Palmeiras estava naquela draga dos últimos anos, o departamento médico vivia lotado fazendo companhia ao Valdívia. É histórico isso. É histórico. Olha, eu digo pra você, São Paulo vem o Cuca, 40 dias e bababá, daqui a pouco tá todo mundo legal. Pera lá, ô Benja. Joga todo mundo? Eu acho que ficar atribuindo só a parte diretiva do São Paulo, que é um desastre, também concordo com vocês, é um pardieiro hoje a diretoria do São Paulo. Ninguém sabe quem manda lá dentro, todo mundo é omisso, enfim, concordo com tudo isso. Mas, senhor Mani, com todo respeito, cara, o elenco tem que ser cobrado também. Esse time de São Paulo, pela qualidade que tem, é um elenco que poderia estar entregando mais. O treinador vai cobrar os caras, um se levanta e vai embora. Eu falo tem qualidade, veja, tem qualidade. A dupla de zaga do São Paulo é uma dupla de qualidade, ainda com uma terceira opção com qualidade também. Você pega o meio de campo do São Paulo, por mais que insistiram muito tempo com o Hudson, Jusilei e Hernanes, são 3 caras hoje lentos. Eu, na minha avaliação, eu jogaria com 2 caras mais rápidos ali, com Luan e Lisieiro, junto com o Hernanes ali, aí não tem como tirar o Hernanes. O Hudson renovou por mais 3 anos, até mas 2022. Tá, Pascoal. Insistiram durante muito tempo com uma escalação que não era adequada. Porém, dentro do Campeonato Paulista, Benja, que é um campeonato fraco, como todos os estaduais do Brasil, mas o Campeonato Paulista é o mais forte dos estaduais. Não é tão fraco assim, não. É sim. Você pega esse ano é um ponto fora da curva. Não acho. É um ponto fora da curva, sim. Eu não tô falando do Red Bull. Red Bull é um bom time. O Novo Horizontino é um bom time. O Ituano é um bom time. Mas, senhor Mani, Mirassol não é ruim. Mirassol é fraco. Tem uma série de times aí horrorosos aí também. Tem, claro que tem. Mas o Campeonato Paulista desse ano... O São Bento é horroroso. Tem um nível muito legal. Muito legal. Eu vou pegar como exemplo o Palmeiras, aquele time do Cuca que foi campeão. Que todo mundo sabia que estava um desastre ali internamente, que ninguém mais podia olhar para a cara do Cuca dentro do vestiário, mas os jogadores eles se uniram. Os jogadores ali pegaram os principais cabeças do elenco e disseram, vamos ganhar o campeonato. Os caras decidiram, mesmo não tendo a simpatia do treinador. Aquele time do Palmeiras aí dentro do vestiário era uma guerra, Pascoal. Você sabe disso. Então, os jogadores do São Paulo, é por isso que eu digo, senhor Mani, não tem uma representatividade ali dentro. O jogador, quando quer, ele abraça a causa e fala, vamos ganhar. Vamos jogar. Não é pelo técnico, é pelo clube, é pela Mas torcida. eu quero discordar de você. Mano, eu só queria falar um negócio, negocinho. Pois não. Isso vem, eu concordo com o Rodrigo Bueno. Você está concordando com tudo também, claro, com o Rodrigo Bueno. Maria Depois que ele... Aliás, eu quero corrigir. O Fábio Sormani também manja muito. Agora, gentileza gera gentileza, né? Ele tem razão. Desde 2008, o São Paulo vem nessa toada. Quer dizer, os jogadores são os mesmos desde 2008? Claro que não. Se a gente der uma olhada no retrospecto do São Paulo nos últimos 10 anos, nos clássicos contra os times, nós temos aí, ó. Olha o São Paulo contra o Corinthians, nos últimos 10 anos. 43 jogos, 8 vitórias, 14 empates, 21 derrotas. Isso é freguesia. Um aproveitamento de 29%, não tem cabimento. São esses jogadores que construíram essa história? Não. Claro que eles também têm que ser... Vamos dar uma olhadinha contra o Palmeiras? Nós temos aí contra o Palmeiras também. Contra o Santos. Vamos ver contra o Santos. 46 jogos, 12 vitórias, 14 empates, 20 derrotas, 37% de aproveitamento. Aumenta um pouco, mas também é ridículo. É freguês do Santos. Não dá a metade. Agora dá uma olhada contra o Palmeiras. Olha lá. 29 jogos, 8 vitórias, 8 empates, 13 derrotas e um aproveitamento de 37%. O Mano tem razão quando ele fala que os jogadores têm que ser cobrados. Claro que sim. Mas o problema não está só neles. E não é principalmente os jogadores. Porque esse histórico que nós acabamos de mostrar aí, isso vem vindo nos últimos 10 anos. E esses caras estão no São Paulo há 2 temporadas. No máximo. Então, alguns meses em outros casos. Tem meses. Então, esses caras não são os únicos, são os maiores culpados. Eles têm que ser cobrados também. Concordo com o Mano. Mas é aquilo que o Rodrigo Bueno falou. E tem muito a ver com a entrevista do Leão, né, Benja? Aquela arrogância, soberano, caminhamos naturalmente, vamos continuar assim, somos os melhores. Aí, o Corinthians constrói um estádio, o Palmeiras constrói um estádio, o Refis do Palmeiras hoje é referência, do Corinthians também o Grêmio é um espetáculo, o Atlético Paranaense dá show, o Cruzeiro dá show. O Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro também com a sua cidade do Galo. O Flamengo agora. O Flamengo agora com o Ninho do Urubu. Quer dizer, tem tudo isso. E o São Paulo ficou no tempo. E o resultado foi isso que a gente viu agora aí. Uma freguesia.
no estado de São Paulo, para Corinthians, Palmeiras e Santos. E aí, não é freguesia a questão é só. o seguinte, Peraí. tem São Paulino que prefere ser eliminado hoje porque não tem confiança nenhuma. Sabe que vai chegar? Se conseguir passar pelo Ituano, que hoje tá melhor que o São Paulo, vai pegar quem lá? O Santos, o Palmeiras, o Corinthians, vai tomar uma paulada. E aí o cara não tem confiança nenhuma, que vai chegar numa semifinal no final do Paulista pra perder de novo de um rival. E não é só... Tem gente que acha que é melhor sair agora. Dependendo da só a pontuação, freguesia. pode ser Palmeiras e São E Paulo. não é só a freguesia com os rivais. Tem a carência de títulos. Sim. O São Paulo é a McLaren. O São cara. Paulo que sempre andou, Paulistinha, Você não sempre Paulistinha. disse, caras. O Paulista, o Campeonato Paulista hoje, eu tô falando, Pascoal, cairia do céu pra eles, Pascoal. Eu não tô achando que tem que desclassificar, não. Não, tem que classificar. Eu acho que tem que classificar. Time é bom. Eu acho que tem que classificar. Agora, se eu quero discordar Eu do acho que é Mano, um passo para trás para você dar 2 para frente. Eu quero se tivesse organizado, o mas não Cuca dá, tivesse... Exatamente. O ideal seria ser eliminado. Vai ter tivesse- 40 dias para se tivesse trabalhar técnico para o e tudo, Campeonato Brasileiro e para a Copa do Brasil. Se tivesse técnico... mas...